na onde Jesus é condenado. E encontramos um cenário na onde Jesus também ele é escarnecido. E encontramos também um cenário de Jesus olhando para as mulheres e dizendo: não chora por mim, mas chora por vós mesmos. Encontramos o cenário da cruz. Jesus na cruz, olhando para as pessoas, as últimas palavras de Jesus foi lindas. Foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um homem que estava sofrendo, estava apanhando, estava sendo rejeitado, ele ainda estava perdoando, ele ainda estava salvando. E uma das últimas palavras foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E após isso, Jesus expirou, morreu. Encontramos um cenário de José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, tirando o corpo, pedindo o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos, tirando ele dali e levando para um sepulcro que ainda não tinha sido usado. Isso foi cenários dolorosos. Isso foi cenários que machucam. Isso é cenários que a gente olha e diz: como pode alguém ter feito isso com Cristo? Como pode Jesus ter passado por tudo isso se ele não merecia? Se ele não passasse, eu e você estávamos numa situação difícil. Mas encontramos um cenário de Jesus é colocado no sepulcro. A pedra é vendada. Ele agora está lá dentro. Mas ele fez uma promessa antes. Ele disse para os seus discípulos: olha, aí nessa noite o pastor vai ser pego, vai ser preso e as ovelhas vão se escandalizar. Mas eu quero deixar uma promessa para vocês: quando eu ressuscitar o terceiro dia, eu irei ter com vós na Galileia. Glória a Deus. Jesus cumpre promessa, igreja? Sim ou não? Jesus cumpre promessa, igreja? Sim. Fala comigo: promessa de Jesus. Promessa de Jesus É a mesma coisa. é a mesma coisa. E realidade. Só vai passar o tempo, o processo, mas que vai acontecer, vai acontecer. Encontramos o cenário: Jesus agora morre. De fato, os discípulos se escandalizam. Um vai para um canto, o outro vai para o outro. O dia vai passando, isso tudo um acontecimento. Sexta, sábado, domingo. Sofrimento na sexta. Sepultamento passou o dia inteiro no sábado, mas no domingo de manhã, Maria Madalena, ela vai para o sepulcro, pega os melhores perfumes e ela está indo lá. Mas antes dela chegar, ela diz: quem vai tirar a pedra? Mas quando ela chega naquele lugar, a pedra já tinha sido retirada. Querido, eu quero falar de algumas aparições onde Jesus apareceu após a sua ressurreição. A primeira pessoa que ele apareceu foi Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Aquela que foi tirado 7 espíritos imundos. Mas por que ela apareceu primeiramente a ele? Primeiramente a ela. Se você observar, a única que foi para o sepulcro foi ela. Então quando a gente busca ele se revela para a gente. Mas se a gente ficar escondido, se acovardando, ele não vai aparecer para a gente. Talvez nós vai ser a última pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque nós resolvemos ficar em um canto escondido, dizendo: acabou, não tem jeito mais. Mas essa mulher está ali e eles aparecem, mas é interessante que ela não conhece Jesus. Ela vê Jesus como que Jesus fosse um jardineiro. E agora é onde eu quero começar a entrar nessa mensagem. É interessante que quando a gente estamos frustrados, a gente para de reconhecer Jesus. A gente para de ouvir. Ainda que Jesus fale, a gente não conhece mais a voz dele. Ainda que Jesus caminhe
está conosco. Por que a frustração? A gente vamos começar a ver aqui que ele apareceu a essa mulher e conforme a leitura nós vamos vendo, apareceu a Simão Pedro, lá em Coríntios, Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, vai falar que ele também apareceu a Pedro. Imagine Pedro entrando no sepulcro após Maria ter falado, as mulheres ter falado que Jesus não estava lá. Pedro e João saem correndo, João era mais novo, sai na frente disparado, dizendo, é agora que eu vou ver o cenário. Mas quando chega lá, ele se depara com o sepulcro aberto, mas não tem coragem de entrar, porque tem pessoas que não têm coragem de enfrentar a realidade que o Cristo está ressuscitado e que ele está pronto para operar coisa nova na nossa vida, rapaz. E aquele Douglas que chega primeiro, ele não entra. E aquele Pedro ousado, o pastor Camilo, ele entra. E quando ele entra, você é um crente observador? Eu sou. Ele entra no local, ele olha o pano no chão, mas daqui a pouco ele olha e diz, o lenço está dobrado. Se o lenço está dobrado é porque ele gostou. E se ele gostou, ele vai voltar. Ele não se saiu ainda. Quem já comeu num restaurante bom, uma pizzaria, ninguém nunca comeu de pizzaria aqui não. E disse, rapaz, eu vou voltar naquele lugar. Foi Pedro olhando, estava dizendo, rapaz, o lenço não foi jogado fora, o lenço está dobrado. Então se o lenço está dobrado, existe uma expectativa, ele vai retornar. Imagina o Pedro dizendo, vamos se lembrar do que ele falou que ao terceiro dia ele viria ter com a gente na Galileia. Mas a gente observa que no texto as mulheres falam para os discípulos não acreditam, por isso que eles vão lá. Os discípulos falam para esses discípulos de Emaú, mas eles não acreditam e eles estão linkados com o sofrimento da sexta-feira. Está na hora de você parar de olhar para o sofrimento que ficou lá atrás, no verbo passado, porque senão nós vamos parar de ver o Cristo vivo, porque estamos ligados no Cristo que sofreu na cruz. E eu quero dizer para você, querido, eu e você não somos um sistema religioso que estamos ligados a um Cristo que ainda está pendurado no madeiro. Eu e você não somos um sistema religioso que está ligado a um Cristo ainda no sepulcro, porque ele ressuscitou, e ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação. Aleluia! Poderoso Deus! Está na hora de você observar. O mesmo Jesus se aproximou deles. Olha o verso 16. Pega isso aqui, viu? Que eu vou deixar algumas pérolas aqui. Emaú significa banho quente, banhos quentes. Olha o que o verso 16 vai dizer. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Imagine você conversando com Jesus, vindo para a igreja, mas os seus olhos não conseguem contemplar Jesus. Por quê? Porque ele está falando do que aconteceu no passado. Ele está ligado ao quê? Ao sofrimento do passado. Ao sofrimento de quê? Da sexta-feira. Aí ele começa a falar, vamos ao 17. E ele lhe disse, que palavras são essas? Que palavras são essas? Que caminhamos troca entre vós. E por que estás tristes? Aí olha o episódio que vai dizer. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que neste tempo sucedem nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram as que se respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Ele estava ligado ao sofrimento de Jesus, a dor
mas não estavam lembrados que Jesus falou: vão se escandalizar, mas eu vou. E qual era o dia que ele estava escandalizado, correndo de Jerusalém para Emaú? No terceiro dia. Eles não esperaram, pastor Camilo, nem o terceiro dia acabar para sair da cidade. Nós estamos tão ligados ao sofrimento que esquece da promessa em 3 dias. Não é muito, é 3 dias. A frustração nos faz mergulhar em profundas mágoas, em profundas tristezas. A Bíblia diz que esses homens estavam tristes. Por quê? Porque eles estavam lembrando do sofrimento do Cristo. Eles estavam lembrando do Jesus que foi negado, do Jesus que preferiu Barrabás no lugar dele. Ele estava ligado ao Cristo que o Sinédrio acusou ele. Ele estava ligado ao Jesus que agora estava com uma coroa de espinho. O Jesus que Isaías vai falar sobre ele, que não tinha aparência, porque a cara dele estava cheia de sangue, ele estava esbofeteado, o chicote batia nele e continha ossos de carneiro e pontas de chumbo, e a cara de coisa. Ele estava ligado ao Cristo desfigurado. Mas o Cristo, então fica difícil conhecer uma pessoa que estava desfigurada e agora ela está perto de você com o corpo glorificado. Glória a Deus. Mas o texto é lindo de falar: o mesmo Jesus se aproximou deles. Glória a Deus. É para não ter confusão do Cristo ressuscitado. O texto esclarece: o mesmo Jesus. Aí o apóstolo Paulo fala: se pregarem outro evangelho, pode até ser de anjo, mas se não for esse evangelho aqui, deixa eu te dizer, não aceita ele, porque até o Cristo ele está dizendo: o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Ele não mudou, ele estava vivo, mas ele ressuscitou. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Escuta, ligado ao sofrimento, ligado à dor, e a gente para de conhecer o Cristo. A gente não escuta a voz dele mais, mas ele insiste na gente. Olha como é que ele insiste, olha. E eles estão pregando Bíblia, e Jesus, fingindo que não sabe de nada, começa a falar com eles. E eles dizem que ele era poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e diante do povo. Mas, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o 20, o entregaram, condenando de condenação de morte, e o crucificaram. E nós esperava que fosse ele o que remia Israel. Observe que mais uma vez eles estão linkados ao Cristo que os judeus esperavam, ao Cristo que queria que eles não entrassem em Jerusalém no jumentinho, mas queria que fosse um Cristo político, que acabasse com o reinado de César. Mas o nosso Cristo, ele entrou e veio para a história para servir, Glória. para ser servo, para se humilhar, para que eu e você pudesse estar aqui. Grandioso Deus. Mas eles estão ligados de quê? Nós esperávamos que fosse ele. Nós esperávamos que fosse ele. Nós esperávamos que fosse ele. Mas eu quero dizer, continue esperando, porque é ele. 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 A Bíblia vai dizer, Isaías vai falar do ano que morreu o rei Osias. Eis que estava no alto, subindo no trono. Ele está no trono, ele está no trono. Ele está no trono, ele continua vivo. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Aleluia. Espera ele aí. Não fica dizendo eu acho que era, não, ele é. Não fica dizendo talvez, não, ele é. Não fica
Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono da terra, e de tudo que há nela, inclusive você. Ele tira do ímpio para dar ao justo, rapaz. O que Ele faz acontecer? Nós estamos ligados a um. Eu vou beber uma água para desenvolver agora. Aleluia! Maravilha, Jesus. Estamos ligados ao sofrimento. Deixa eu voltar aqui. Então, eu parei no qual mesmo, 20? Foi de 20. Vamos lá. Falei na parte B do 20, né? Mas agora, sobre tudo, isto é já hoje o terceiro dia. Deve que estas coisas aconteceram. Olha o que ele está dizendo. Está com 3 dias que isso aconteceu. E Jesus falou o quê? Que no terceiro dia ele viria atrás deles. Ei, o dia não se acaba de manhã. O dia não se acaba de manhã. Qual é a hora que o dia acaba? Meia-noite. Aí eu vou ser mais além, porque meia-noite nós fica meio difícil. Se der meia-noite aqui, que dia é? É? Se der meia-noite aqui, não é nem sexta nem quinta. É indefinido. É meia-noite. Por isso que Jesus não sabia a hora, nem o dia nem a hora que eu virei. À meia-noite, ele fala na parábola das 10h20 também, que o noivo veio à meia-noite. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque se nós soubéssemos, seria muito fácil. Que muito da adventista tentaram adivinhar por várias vezes, citar números para ver como era que Jesus viria. Aqui nós sabemos que ele veio ao terceiro dia, mas o dia que ele vai vir buscar a igreja, ninguém sabe, porque seria fácil você pecar a vida inteira e dizer: agora eu sei quando Jesus vem, agora eu vou me arrepender. Seria fácil. Meia-noite não é nem quinta e nem sexta, é meia-noite. Quinta-feira é até 11h59 e os milésimos, que se chamam milésimos, centésimos, é ali. Quando bater meia-noite, ponto, se você perguntar quando é, vamos só dizer a hora, meia-noite. Meia-noite 1, aí sim entra no outro dia. Aí quando olhar até meia-noite, a gente está no meia-noite, quando bate uma hora, nós é uma hora de quê? Da manhã, então já é dia, né? Já é 1h da manhã, não é 1h da noite, é 1h da manhã. Por que você não diz 1h da noite? É 1h da tarde, 1h da manhã. Mas ao meia-noite ela está travada. E o Cristo ele vai vir dessa mesma maneira. Porque seria muito fácil, seria muito óbvio a gente poder viver uma vida de todo jeito, fazendo o que quer, comendo dos banquetes de Baal e dizendo: fica tranquilo, eu sei o dia que Jesus vai voltar, eu posso desfrutar da minha mocidade o tempo todo, eu posso fazer o que eu quiser, quando estiver pertinho eu sei o dia, eu sei a hora, eu vou lá na igreja do pastor Camilo, me arrependo, Jesus me salva. Mas Jesus está dizendo: não. A salvação, você não sabe o dia que vai morrer, você não sabe o dia, mas eu quero dizer para você: se mantenha salvo no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que vai dormir com a saúde de ferro, mas daqui a pouco estão enfermos. Tem pessoas, querido, que a gente nunca imagina que aquela pessoa um dia vai ficar enferma, que ela tem uma saúde, rapaz, mas daqui a pouco aquela pessoa entra no hospital e não volta mais. Eu já conheci pessoas, pastor Camilo, que morreu toda topada. O dedo da desceu e morreu. Eu conheci pessoas que estavam do meu lado hoje, no outro dia estava morto. Um vizinho lá de Forquilha, motorista do ônibus, nós estávamos conversando sobre pão que ele não podia comer. Conversei com ele num dia, no outro dia o cara estava morto. Se nós não tivermos saúde, Senhor, se a gente tiver com a vida toda embaralhada, toda bagunçada,
Querido, eu sempre digo, o céu vai ser um lugar de surpresa, mas o inferno também vai ser um lugar de surpresa. Quem a gente acha que vai estar no inferno, vai estar no céu. E quem a gente acha que vai estar no céu, vai ir para o inferno. Então precisamos ter certeza do Cristo que nós serve. Precisamos ter certeza da voz que nós ouvimos. Precisamos ter certeza do Cristo que nós temos visto a glória dele se manifestar. Precisamos ter certeza das promessas que essa palavra aqui diz. Aqui dentro tem mais de 8.000 promessas para a igreja, rapaz. Como é que você está apegado à promessa de homens que não tem poder algum, mas aqui tem palavra poderosa, palavra que é labareda de fogo, palavra que é martelo, palavra que é eternidade, palavra que é água da vida, palavra que é pão da vida, palavra que é luz, palavra que é sal, palavra que é videira, palavra que é ressurreição e vida, palavra que cura o pecado, palavra que cura de fruto, rapaz. Essa palavra pode mudar a história de uma pessoa. Mas quando a gente estamos frustrados, a gente esquece essa palavra e vamos sementar o sofrimento. Olha o texto, o 22. 22. Em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhamos, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. Que ele, o que a igreja? Vive. Por que você está linkado ao sofrimento do morto, se o nosso Deus está vivo? Glória a Deus. Para que você está ligado a algo que passou, que ele fez uma promessa que voltaria e estaria com você. E alguém falou para eles aqui, mas é interessante que alguém falou para eles, mas mesmo assim, eles resolveram sair de Jerusalém, sair de Jerusalém para Emaú. Uma distância de 11 quilômetros, eles saíram e foram embora. Cara, mas falaram, olha, Jesus ressuscitou de manhã, logo cedo. Em que dia? No terceiro dia. Mas eles, Douglas, resolveram fazer o quê? Ser negligente com a palavra daquelas mulheres. E ele diz ainda mais, e alguns outros discípulos foram lá e viram, deram certeza do negócio. Mas eles resolveram dizer, mas não viu, não volta, né? Esse é o problema. Tudo bem. Se você não acredita na palavra minha, do pastor e de nenhum irmão, eu quero trazer algo para você acreditar melhor. Vamos continuar lendo o texto. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Observe, os caras chegaram, falaram para eles que Jesus não estava lá, porém eles não viram. Então é aquilo, se eu não vi, eu não creio. Mas a visão é ampla de dizer, ele está vivo. E se eles tivessem linkado ao que o Cristo tinha falado, que no terceiro dia ia estar lá, ele não estava em desespero, saindo da onde existia uma promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto vinha, e seja revestido com poder. Aleluia. Escuta. Agora, Jesus vai bater com pau de quina, viu? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos ler o 25. Eu não vou nem sair dos textos, irmão, só vamos ler os textos e explanar um pouco deles. Olha o 25. E ele lhes disse: ó mestre, ó tolos, tardo de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Aí Jesus começa agora a pegar uma teologia, começando da onde? De Moisés
até Malaquias. Tudo bem. Se você não acreditou nas mulheres, está tranquilo. Fica de boa. Se você não acreditou nas mulheres, tá bom. Se você não acreditou nos discípulos, tá bom. Mas eu tenho algo para dizer. Foi escrito sobre mim, desde Gênesis até Malaquias. Foi escrito que eu era semente, precisava morrer e ressuscitar. Foi escrito que eu iria da semente de uma mulher, e o nome seria Emanuel, Deus forte, Deus maravilhoso, Deus conosco. Tudo bem, se você não acredita nas pessoas, mas eu quero te dizer, acredite na palavra dele, porque a palavra dele tem poder. Aí Jesus começa a dizer, tá bom, se não acredita, olha o que Jesus diz no 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, poucas e entrasse na sua glória. Ele está dizendo, não estava escrito que o Cristo sofresse com isso? Por que vocês estão escandalizados? Por que vocês estão fugindo? Se estava escrito que ia acontecer. Se estava escrito, aí ele começa. Olha aqui, o 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Tudo bem, se você não acredita nas promessas que pessoas falam, exatamente, Deus não tem compromisso com a boca, a palavra do homem, mas com a boca do homem que prega a palavra dele. Aí eu digo para você, aqui tem compromisso. Se o homem de Deus, eu estou falando homem de Deus, eu não estou falando homem usado por Deus, porque o homem usado por Deus, ele sobe no altar, almas se convertem, almas são restauradas, mas quando sai lá fora, talvez esteja no adultério, talvez esteja bebendo a cervejinha, talvez esteja com a vida toda errada, mas o homem de Deus, ele é quem ele é aqui, ele é quem ele é no seu quarto, ele é quem ele é no seu emprego, ele é quem ele é dentro da praça, dentro das feiras, porque a presença de Deus está com ele. Ele tem temor a essa palavra, rapaz. Essa palavra nos move a ser diferente. Vamos lá, finalizar aqui. Acho que eu tenho 10 minutos, até 9. Ó. E chegando à aldeia, que é um povoado, para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe. Jesus chegou, achou o caminho, e ele disse, cheguei, conversei com esses caras, falei as escrituras, dei uma teologia para os caras não me viram, os caras não me conheceram. Aí Jesus disse, fingiu que ia para mais longe. Aí os caras fazem o quê? Vamos ler aqui o texto. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Eita, peraí que a minha visão deu uma embaçada aqui agora. Porque já é tarde. E já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Ele disse o que, igreja? Fica conosco. Até então ele estava caminhando, indo embora. E quem é que se apresenta para eles? Jesus. Talvez quando você estiver indo rumo a Imaú, triste, conversando entre si, e eles estavam falando das escrituras. Isso aqui vai doer, mas vai curar. Ele estava falando das escrituras, ele estava falando do Cristo. Quantas pessoas estão falando do Cristo, mas não conhecem o Cristo mais? Quantas pessoas estão falando do Cristo, mas não conhecem a voz do Cristo mais? Quantas pessoas estão falando com o Cristo, está dentro da igreja, mas não reconhece o Cristo, está diante de você, mas você conhece as escrituras dele, você conhece o que aconteceu com ele, mas não tem intimidade
A Bíblia diz que não tem nome, mas tem um nome de Cleopas. Você sabe quem era Cleopas? Era filho de Jesus. É um problema. Porque vamos lá. Eu e ele não se conhecer, passando alguns dias de frustração, é uma coisa. Mas imagine um cara que viu Jesus crescendo a vida inteira ali e está diante de Jesus e não reconhecer nem a voz, não reconhecer ele. Como era que estava o coração desses homens? A pergunta que eu tenho para a igreja: como é que está o teu coração diante do Cristo? Você está reconhecendo ele ou você somente está caminhando, citando a palavra? Eu estou citando Bíblia aqui, mas tanto faz, porque eu estou citando Bíblia, mas eu estou indo para Ibaú porque esqueci da promessa da Bíblia, da palavra que eu estou citando. Aí dá ruim, irmão. Você falar sobre ela e não acreditar nela mais. Grandioso Deus. Davi, você citar as escrituras, acreditar que algo pode acontecer com o seu próximo, que Deus pode mudar a história do seu irmão, que Deus pode mudar a história do seu pai, mas você não acreditar que ele pode mudar a sua. Aí tá ruim. Aí dói. Deus, eu creio na convenção do meu pai, da minha mãe, mas a pergunta é: você já está conhecendo Cristo? A pergunta é: você já está convertido ao Cristo? Você já está vivendo com Cristo? Vamos ler aqui o verso 29, Não, é o 30. Agora isso aqui, irmão, vai ser uma bênção, vai ser rapidão. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e lhes deu. Fez o que, igreja? Abençoou e... Você crê em revelação de texto? Isso aqui é algo de pregador. O texto não está declarando isso. Isso aqui é algo de pregador. Naquela época, pastor Camilo, eles usavam um manto grande. Sim ou não? Então imagine esses caras caminhando no caminho de Emaú, conversando com Jesus, e o vestido de Jesus cobria isso aqui assim. Eles caminhando, Douglas, tranquilo, conversando com Jesus. Um momento ele parou, olhou para Jesus, mas eles foram caminhando, Gabriel. E nessa que eles foram caminhando, tudo bem, chegaram na porta do povoado, eles convidaram Jesus para entrar. Ó, fala comigo, quando eu convido Jesus para entrar, quando eu os olhos que estavam fechados vai se abrir. Está fechado. Imagina, até aí está tranquilo, eles entram. Imagina eles dizendo: Senhor, senta aqui à mesa com a gente. Senta à mesa, senta aqui. Você tem convidado Jesus para sentar na tua mesa? Você tem convidado Jesus para sentar à mesa? Ou seus olhos estão fincados na cesta, só na dor? Senhor, entra lá. Então os caras não estão conhecendo, mas daqui a pouco ele manda Jesus entrar. E é interessante, quando nós chegamos na casa de alguém, que eles fazem um banquete para a gente. Você já observou que quem ora não é o dono da casa? Ele sempre manda o convidado: abençoa aí. Sim ou não? Mas se não for, você me convida e me chama para orar aqui fora. Glória. Escute. Imagina o pastor Camilo, eles olhando para Jesus, sem saber que era Jesus, e dizendo: olha, tem esse pão aqui, dê graça e vamos comer. E a Bíblia diz que eles conheceram Jesus no partir do pão. Imagino eu quando Jesus fez isso aqui, para dar graça, como ele fez na multiplicação, como ele fez na ceia, isso aqui descer. Isso aqui é a imaginação do pregador. Imagina quando isso aqui desce, pastor, os caras veem o cravo na mão do Cristo, o furão. E Jesus não queria comer com eles. O texto, olha o que o texto vai dizer
não reconhecemos mais o Cristo. Imagine esses homens abrindo os olhos e dizendo: é Ele. Agora isso aqui vai doer, mas vai curar. 32. Vamos lá, olha o 32. E disseram um para o outro: porventura não havia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava o quando nos abriu as Escrituras, e na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém, e chegaram congregados os 11, e os que estavam com ele. Mas espera aí, segura aí. O que era que estava ardendo? O coração dele, sim ou não? Escuta isso aqui, irmão. Vai doer, mas vai curar. Fica tranquilo. Quantos cultos aqui, no louvor que foi tocado hoje aqui, coração de pessoas queimou aqui? Sim ou não? Quando chega aqueles pregador canela de fogo que roda, que dá cambalhota, ou que está com uma palavra bonita, que palavra você diz? Meu coração está queimando. Quantas pessoas o coração, Camila, está queimando, mas não está reconhecendo Cristo? Mas o coração está queimando pela palavra, mas não está reconhecendo o dono da palavra. O coração está até ardendo. Nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras, mas eles não reconheceram. Porque não adianta falar das Escrituras se não estiver na mesa. Não adianta falar das Escrituras se não estiver na comunhão. Não adianta falar das Escrituras se não estiver no partir do pão. Aleluia! Grandioso Deus! Sem partir do pão, sem comunhão, não tem Cristo para você, meu amigo. E esses homens entendem, e eles se levantam. Imagina, eles vieram caminhando frustrados. É interessante que quando a gente estamos frustrados, vamos andando, o tempo não passa. Mas esses camaradas se levantam na mesma hora. O texto esclarece, ele não deixa para depois, Douglas. Ele está dizendo: vamos na mesma hora, porque nós estamos descongregados, nós estamos expensos, nós não estamos com a congregação. Nós precisamos voltar para Jerusalém, porque lá está os 11, lá estão os outros discípulos, precisamos voltar para a comunhão da igreja. Não tem esse negócio de crente no YouTube, não tem esse negócio de crente no Facebook, não tem esse negócio de crente sem ser um corpo, como foi falado aqui no louvor, sem a videira verdadeira, querido. Não tem como ter igreja sem isso, igreja. Glória a Deus. Olha lá, aqui vamos ler só tem 3 versículos, eu leio, pai, eu já passei 1 minuto, mas só tem 3 versículos. Os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Quem é que está falando, Douglas, que ele ressuscitou? Os 2 caras que não acreditou nas mulheres. Isso aqui vai doer, mas vai curar. Não acreditou nas mulheres, não acreditou nos discípulos, mas você viu a mudança quando a gente prega a palavra. Tudo bem, não acredite em pessoas, mas acredite na palavra. Você vê a diferença, que ainda a palavra estava sendo pregada para eles, mas a palavra sendo pregada, enquanto eles não foram para a mesa, para o partir do pão, os olhos dele, ainda que o coração estivesse queimando, ainda que a palavra estivesse sendo citada, os olhos dele se mantinham fechados. Ai, irmão, oh Jesus, olha o 35. E eles contaram, e lhes aconteceu no caminho, e como eles, olha, foi reconhecido no partir de quê? No pão. Mas é o versículo 36 que eu quero falar para vocês. Os outros 11 estavam lá, tristes, abatido, mesmo que Maria tinha falado. Olha, o verso 35, o verso 33, ele se levanta.
e volta para Jerusalém. 34, ele fala que Jesus está conversando com os discípulos. Olha o 36 que ele vai falar. E falando eles, estava estas coisas. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles. O mesmo que a igreja. Oh, Jesus é tão bom que ele faz questão de dizer, olha, eu não mudei, eu sou o mesmo. Assim como eu me apresentei a 1, eu me apresentei a 2, mas agora eu quero me apresentar a 3, eu quero me apresentar a 4, eu quero me apresentar a 500. Só quando Jesus ressuscitou, ele apareceu 9 vezes, rapidamente, em um dia só ele saiu aparecendo a algumas pessoas por 5 vezes, igreja. Por quê? Porque ele só apareceu àqueles que estavam frustrados, àqueles que estavam desesperados, mas porque ele tinha liberado uma palavra, e ele cumpre com a palavra. Ele disse, olha, vocês vão estar desesperados, vocês vão estar expensos, mas quando eu ressuscitar ao terceiro dia, peraí, por que ele não foi no quarto dia, se ele passou 40 dias, pastor Camilo? Porque ele fez uma promessa no terceiro, e se ele prometeu no terceiro, ele vai cumprir no terceiro. Se ele comprometeu no quarto, ele vai até lá e ressuscita. Se ele prometeu, ele vai cumprir o que ele prometeu. Aleluia! Mas escuta, olha o texto, olha como é que ele chega e diz: Pai seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensaram que viu algum espírito. Olha o medo. O cara estava acabando de falar que verdadeiramente Jesus estava ressuscitado. A mulher já tinha visto, Pedro já tinha visto, mas assim que Jesus se aparece, e ele já chega dando aquela palavra que os crentes, que a Igreja Brasil para Cristo gosta de dar: a paz, a paz, a paz. Por que ele chega dando a paz? Porque o ambiente estava tão nervoso, tão aflito, mas quando a paz chega, irmão, quando a paz chega, irmão, e a paz é Cristo, a paz é Cristo, igreja do Senhor. Coloca de pé. Obrigado, Jesus. Consolador amado. Eu quero só fazer uma oração. Posso, pastor? Fecha teus olhos. Grandioso Deus. Jesus, abre nossos olhos. Cura frustrados. Senhor, que a gente não venha esquecer do que o Senhor nos prometeu. Que a gente não venha esquecer das suas promessas, ó Pai. Senhor, que a frustração, o apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos que a aflição desse século presente não é maior do que a glória que há de se revelar em nós. Sabemos que essa glória é o Senhor. A glória da segunda casa, que é o Cristo que entra naquele ambiente. É o mesmo Cristo que está conosco aqui. E Ele nos chama ao partir do pão. Ele nos chama à comunhão. Não adianta estar com o coração queimando. Não adianta estar fechado, trancado. Porque o Cristo, para não deixar você desamparado, Ele vai até você. Porque depois que Ele aparece a Maria, Ele não apareceu logo aos seus apóstolos. Porque Ele viu que tinha 2 discípulos indo embora. E Ele está dizendo, não é porque é apóstolo que está no patamar maior. Eu tenho 2 discípulos que estão indo embora. E eles, se eles forem embora, eles não vão ter a promessa. E Jesus não tinha feito a promessa de ficar em Jerusalém. Mas quando esses homens se chegam até aquele ambiente, Jesus faz a promessa: ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto venha. Então o que ele está dizendo, não adianta correr para Emaú mais, porque eu já te curei de Emaú. Não adianta correr para Emaú mais, porque eu já te curei no caminho de Emaú. Não adianta voltar mais, porque você estava desesperado, porque eu não tinha aparecido ainda, mas eu apareci. E Emaú não vai ser
Jesus foi para Jerusalém para comer com os outros. Jesus deixou os caras chegar primeiro. Imagine Jesus chegando e falta 2 chegar aqui, ele estava indo embora. E sem ele não dá para a gente comer esse banquete. Jesus não quer perder nenhum de vocês. Todos vocês vão desfrutar do banquete celestial. Aleluia. Aqui nessa terra nós estamos com as tendas, pastor Camilo. Mas a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreu que ele tem edifícios para a gente celestial. Aleluia. Aqui você olha e diga: a minha tenda está aberta, está armada. Pode ser até um barraquinho pequeno, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia vai dizer que ele tem edifício celestial para aqueles que permanecem na sua palavra. A palavra dele tem promessa para a igreja. A palavra tem promessa para a igreja. O Cristo está vivo e, se for possível, ele vai até você. Se for possível, ele vai restaurar a tua vida. Mas ele não vai deixar você ir embora. Ele não vai deixar você desamparado. Pai, graças te dou por essa igreja. Graças te dou por o corpo dessa igreja, pela liderança. Continua derramando a sua graça. E que a gente não esteja só com o coração queimando, mas que a gente esteja no partir do pão. E que a gente esteja com os olhos abertos para o Cristo. É isso que te peço, Senhor. E te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.